Pois é, pessoal. Hoje é o dia 24 de janeiro de 2019 e pelo título do vídeo e a capa do mesmo, vocês já sabem. Vou falar um pouquinho sobre a Venezuela conturbada. Bom, por onde eu começo? Vamos ver. Durante a campanha eleitoral, 2018, eu escutei a seguinte conversa. Que Bolsonaro, por ser como é que eles diziam mesmo? Uma pessoa desequilibrada, ela não conseguiria se manter calma no debate e perderia. Isso aconteceu? Não. Esse argumento veio ou de pessoa mal intencionada, né? Ou de pessoa que acredita em qualquer asneira que amiguinho esquerdista fala. Porque assim, tem gente que é assim. Tem gente que se considera inteligente, mas acredita em qualquer asneira do amiguinho esquerdista. Aí o amiguinho esquerdista fala um negócio e ela é mesmo, é assim. Se considera muito inteligente, muito bem articulada, mas é assim. É como o papinho do Bolsonaro nazista. Quem defende isso aí ainda, ou é retardado, ou é mal intencionado, né? É assim, eu vejo dessa forma, né? Onde estão as provas? Aparecem? Não aparecem, né? Bolsonaro nazista que se aproxima do Estado judeu, que se aproxima de Israel. Pô, por favor, vocês continuam com isso aí. Pô, pelo amor, né? Oh, você é inteligente? Você considera a hipótese que pode estar errado? Pelo menos a hipótese que você pode estar errado? Não, né? Você não considera, né? Ou não quer discordar do amiguinho esquerdista no Facebook. Mas é assim, né? É desse jeito. Tudo bem. Bom, o que tem o Bolsonaro a ver com isso? Olha, gente. Faz uns dias atrás, o Maduro, aquele, né, cujo governo está em risco, em sério risco de desmoronar, chamou o Bolsonaro de nazista. Ele estava literalmente chamando o presidente do Brasil para briga. Tá? Provocando, fazendo provocação. O que ele queria? Que o Bolsonaro mandasse tropas para Roraima para fazer manobras, né? O que ele estava querendo? Ele estava querendo criar uma situação de risco para depois fazer de vítima. Ó. O capacho dos Estados Unidos está querendo nos atacar. Alguma coisa assim? É isso? Essa situação serve para provar como as narrativas da esquerda elas são frágeis em relação ao Bolsonaro. Se o sujeito fosse realmente desequilibrado, meu, já teria saído na porrada, literalmente. Ia ter um monte de soldado na fronteira com a Venezuela, fazendo manobra. Ia ter tanque, ia ter avião dando voo rasante junto da fronteira. Meu, isso é um rolo tremendo. Pra quê? Pro Maduro fazer mobilização de tropas, tá? E nesse processo desviar o foco dos problemas do país. E tentar, quer dizer, criar uma situação dizendo o país está em risco e devemos lutar por ele, por aquele discurso, né? Para tentar enfraquecer a oposição, que hoje está fortíssima. Quer dizer, isso aí serve para qualquer esquerdista, mané, que assistiu o vídeo, entender. Simples. Não temos um presidente desequilibrado no poder. Vocês podem acreditar que sim. Mas se tivéssemos, a estratégia do Bolsonaro em relação à Venezuela seria diferente. É uma estratégia de moderação. É uma estratégia de diplomacia. É uma estratégia adequada para esse momento. Porque o que o Maduro queria é isso, briga. É aquele esquema do vem apanhar, vem pra cima. Pra quê? Pra tentar se fazer de vítima, conseguir apoio da China, conseguir apoio da Rússia. Apoio que, aliás, ele precisa muito hoje, né? Porque ontem, a confusão toda em Caracas, né? Dizem que teve 1 milhão de pessoas protestando contra o regime. 1 milhão de venezuelanos. O Maduro cortou relações com os Estados Unidos, né? Com o inimigo imperialista, né? Como ele disse. Ora, mas é o inimigo imperialista, era o inimigo imperialista que até ontem era o principal comprador de petróleo venezuelano. O que ele espera? Ele vai vender todo esse petróleo para a China? Rússia não, Rússia é fornecedora, né? Mas e aí? Como é que vai fazer? Quer dizer, na melhor das hipóteses para ele, a Venezuela ficará mais independente da China e da Rússia. Eu me pergunto quanto dinheiro a China está disposta a colocar na Venezuela para o regime não cair. Né? Muita gente não sabe, mas a China, num passado recente, apoiou o governo do Muammar Gaddafi na Líbia. Apoiou e perdeu, né? Enfiou bilhões de reais, bilhões de dólares que foram perdidos lá. Né? Teu dinheiro no país, Gaddafi caiu. E a China teve prejuízo.
Será que a China vai topar um prejuízo agora? A possibilidade real do governo cair? Ora, com aquele outro cara lá, o tal do Juan, né, sendo indicado presidente interino da Venezuela, será que a China vai correr o risco de sofrer uma nova derrota? Não sei. Né? Tudo é muito incerto. O Maduro ele pode cair amanhã, ele pode cair semana que vem, mês que vem. Eu acho que 2019 não passa, eu estou só até bem moderado. Né? Eu acho que sim, pode acontecer uma intervenção, talvez a China possa intervir financeiramente, né? A Rússia também financeiramente, militarmente, né? Aquela questão dos bombardeios russos que chegaram a pousar na Venezuela, né? Que obviamente é uma ameaça aos países vizinhos, né? Até porque a Força Aérea Brasileira não tem condições de encarar aqueles bombardeios. E na teoria, qualquer um desses bombardeios pode atingir qualquer grande cidade brasileira. Quer dizer, é de fato uma ameaça militar, né? É praticamente isso. Então é coisa séria. Mas eu não acredito numa grande sobrevida do regime venezuelano, tá? Do socialismo venezuelano, que é um fracasso político, é um fracasso social, é um fracasso econômico. Tá? Em princípio, o Maduro, minha análise, né? Eu acho que ele acreditava que a movimentação de população para fora do país, esse êxodo de refugiados, seria benéfico ao regime, no sentido de que reduziria o número de descontentes. Só que o problema para ele é que esse êxodo acabou agravando os problemas sociais nos países vizinhos. Por exemplo, a Colômbia tem hoje 1 milhão de refugiados venezuelanos, né? E mal consegue sustentá-los, o que gerou grandes tensões sociais. Né? O aumento da xenofobia, vários problemas econômicos sérios, né, foram se agravando, né? Pessoas que precisam se alimentar, precisam se vestir, precisam de atendimento médico, né? E são necessários recursos para isso. Né? Ou seja, a insatisfação dos vizinhos para com a Venezuela aumentou. Na Colômbia, no Equador, no Peru, no Panamá, também existe um surto migratório venezuelano e isso é muito mal visto lá. No Caribe, a coisa também tá feia, né? Muitos venezuelanos têm migrado para o Caribe. Em Trinidad e Tobago, o governo criou restrições para essa migração venezuelana, coisa está muito séria lá. Quer dizer, eles temem esse surto migratório. Né? E é claro que qual que é a reação dos governos? Ora, ficam contra Maduro. Né? Acabam se mobilizando contra Maduro. Né? A maior parte dos governos latino-americanos hoje são contra o regime, não reconhecem o regime. E estão reconhecendo o outro cara lá, o Juan. Né? E a tendência, de fato, eu acredito que caminha para o fim. Né? Não sei quando. Não sei quando, porque tem a questão chinesa. Né? Tem a questão chinesa, tem a questão russa. Tem essa possibilidade desses países intervirem a favor do Maduro. Talvez seja isso que espere. Né? Embora cortar relações com os Estados Unidos não facilita para ele, muito pelo contrário. A estratégia do Bolsonaro em relação à Venezuela é inteligente, tá? Falando isso na cara de qualquer esquerdista que assista o vídeo. Você pode dizer que não, mas é. É uma estratégia muito cuidadosa e está funcionando. E com a queda do Maduro, a vitória política do Bolsonaro será muito grande, tá? Dentro deste país e fora dele. Isso será reconhecido internacionalmente. Assim como a prisão daquele safado, daquele terrorista, aquele vagabundo sem vergonha, né, italiano, também foi uma vitória. Tá? Tem gente que sempre quer reduzir a questão, dizer que não foi nada, né? Mas foi. Tá? Foi. Você não quer entender isso, você não quer aceitar, é porque você ainda não entendeu o que aconteceu no país no ano passado. Tá? A vitória do Bolsonaro, a eleição do Bolsonaro, tá? É apenas uma reação, uma mudança política no país profunda, mas você não entende isso. Assim como a Venezuela também caminha para uma mudança política profunda, de repúdio, ao discurso daquela gente lá, ao discurso daquela turma que o nome do povo cometeu muitas barbaridades, cometeu e segue cometendo barbaridades. Porque não adianta. O discurso comunista é assim, né? É tudo muito bonitinho, tudo muito legal, né? Nós vamos mudar o mundo para melhor, né? Nós vamos lutar pelos humildes e toda aquela conversa. Mas no mundo real, o que acontece? É aquilo lá. O povo passando fome, no país que no passado recebia imigrantes em massa, né? Um país que chegou a ser o mais desenvolvido da América do Sul, né? E hoje exporta gente, né?
pessoas todo dia atravessando a fronteira. É aquilo lá, né? Não dá para dizer que é por causa do petróleo, claro. O comunista sempre tem uma explicação, né? É preço do petróleo, é a guerra econômica, toda aquela conversa, né? Que convence cada vez menos, tanto venezuelanos quanto pessoas de outros países. Né? Felizmente, convence cada vez menos. É chato. É chato para os que estão vendo esse vídeo, mas Bolsonaro caminha para uma nova vitória. Tá? E não adianta esse papinho, por exemplo, em relação à questão do Flávio Bolsonaro, que até o momento de nada fui acusado, não existe nenhuma acusação contra ele. Tá? Não existe. Mas é aquele negócio. O sujeito culpado antes mesmo da investigação. Por quê? Porque é de direita, porque é filho do presidente, que alguns retardados de plantão ainda chamam de nazista, e por aí vai. É sempre assim. O cara é culpado antes mesmo de ser acusado pela justiça. Né? E não adianta a mídia aí, tipo como veículos como a Globo, ficar falando do assunto toda hora, enquanto desconsidera o que está acontecendo na Venezuela, colocando em segundo plano. Não é segundo plano. É uma questão de destaque hoje na política internacional. Tá? E quando Maduro cair, hum, como a esquerda brasileira vai lamentar, né? Tipo o PT, presidente do PT, a tal da Gleice, né? Foi lá na posse do Maduro. Ah, francamente, vai ser uma vergonha, vai ser uma vergonha para vocês. Mas o problema é o Bolsonaro, né? Que foi lá em Davos, discursou por alguns minutos, aí tem sempre algum manezão para dizer que ele nada falou de interessante, né? Interessante? Por que o manezão que fala isso não critica, não fala nada a respeito do ridículo discurso da Dilma lá em Davos também? Não fala nada das enormes comitivas da Dilma e do Lula quando ambos foram para lá. Compara as comitivas dos dois com a do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, não tem nem pro cheiro. Vocês estão pensando o quê? Mas essas coisas vocês não falam. Vocês não falam dos gastos exorbitantes dos dois lá. Ou na ONU, sei lá onde. Não, vocês não falam essas coisas. Vocês não falam. O problema é sempre o Bolsonaro, sempre. Mesmo quando ele faz coisas acertadas, mais do que acertadas. Tá lá. Né? É sempre assim. Eu tenho minhas críticas ao Bolsonaro. Ah, eu tenho. Eu tenho sim. Eu acho que ele podia ser mais ágil na questão da reforma da reforma da Previdência. Né? Sabe? Tá, eu acho que está devagar. Eu acho que está muito devagar. Tá? Poderia ser mais, né? Direto, né? Sabe? Eu tô achando que essa reforma ainda não vai ser aquilo que o país precisa. Essa é a minha crítica para com ele. Tá? É a minha crítica. Tá? Eu acho que ele vai fazer algo moderado, né? Ao que ele deve considerar que é pro momento. Eu discordo. Eu discordo que certas coisas têm que ser resolvidas agora. Tá? Porque se o país está nessa situação, é porque essas mudanças não foram feitas no passado. Sabe? Fica demorando, demorando. Ah, outro governo que se vire, né? Jogam para outro governo, não sei o que, sobrou para esse, né? E eles têm que fazer alguma coisa. Eu acho que poderia fazer mais. Não vou nem detalhar muito, né? Porque já meu discurso já é um tanto reacionário para aquelas pessoas que não entendem que certas mudanças têm que ser feitas. Né? Não entendem, não conseguem entender, né? Porque aí a gente já cai naquele discurso do estatismo, né? Daquele Estado que francamente jamais conseguirá fazer o necessário para a população. Porque francamente, quem diz que o Estado tem que acabar com a miséria, não entende nem o que é miséria de fato. E não entende o limite do Estado. É papo de esquerdista, né? É papo de esquerdista, é assim, é papo de esquerdista, é papo de militante, é aquela conversa. Bom, o que eu tinha para dizer, o vídeo já chegou nos 14 minutos. Caracas está em agitação revolucionária, né? Não sei quando ele cairá. Eu acho que 2019 não passa. Né? Tô sendo até moderado. E a esquerda brasileira sofrerá uma grande derrota com isso. Né? A esquerda brasileira ia ficar lambendo o pé daquele ditador, tá bom? Lambendo o pé e não vai dar certo, né? Outra derrota a caminho, né? Fazer o que, né? Vocês fazem as escolhas e depois ficam caladinhos porque vocês falam nada, nada. Ficam todos calados, né? É isso, caladinhos, né? Ou fazendo alguma acusação infundada, dizendo que
Aquilo era um exemplo para o mundo, francamente, vai. O país exportando gente, passando fome, que exemplo que Venezuela é para o mundo? Nada. É apenas mais um fracasso. É apenas mais um fracasso socialista de tantos que a gente viu na história da humanidade. É o que a gente pode dizer e até mais.